Minha sobrinha de 7 anos acabou com o Natal, e eu nunca fiquei tão orgulhoso de ver quem ela se tornou por causa disso. Acordei às 6 da manhã com um barulho de vidro quebrando lá embaixo. Achei que fosse um assalto, mas quando cheguei, encontrei a Pop no meio dos restos do que antes eram os presentes dos primos, com o martelo do tio ainda na mão. Nossos presentes! Os meninos gritavam, caindo de joelhos e tentando juntar os pedaços dos tablets e fones destruídos. Meu irmão David, pai dos meninos, foi direto pro armário do corredor, com aquele olhar de quem ia buscar o cinto, encarando a Pop. Só que, antes de ele fazer qualquer coisa, os filhos dele, de 13 e 15 anos, partiram para cima da Pop e derrubaram a menina no chão. Começaram a bater e arranhar o rosto dela, e ninguém fazia nada. Eu mesmo tive que separar. Quando a Pop se levantou, estava cheia de hematomas, sangrando da sobrancelha. Mas mesmo assim, ela sentou no chão, ajeitou o peito, deu um sorriso meio de canto, como se tivesse orgulho do que fez. Cadê nossos presentes bons? Os meninos berraram de novo. Foi aí que todo mundo percebeu. Os presentes mais caros deles, os Playstations, iPhones, tudo que era realmente caro simplesmente tinha sumido. Não estavam quebrados nem embrulhados, só tinham desaparecido. Pop, falei baixo, ajoelhando do lado dela, enquanto o David tentava segurar os filhos que já estavam indo para a cozinha atrás de facas. Me conta o que aconteceu. Ela olhou em volta, viu a família toda parada, horrorizada. Seus filhos são uns valentões, ela disse pro pai, ainda com sangue escorrendo pelo rosto. Sua pestinha. Ele avançou na direção dela, mas eu segurei. Ano passado, eles destruíram o presente de Natal da minha amiga quando ela levou pra escola. A mãe dela juntou dinheiro 6 meses pra comprar aquela casinha de boneca, e eles pisaram em cima enquanto ela chorava. A esposa do David tentou defender os filhos, mas a Pop não parou. Esse ano inteiro, eles destruíram todos os presentes que eu ganhei. Quebraram meu telescópio no meu aniversário, botaram fogo no meu kit de arte. A gente nunca soube disso. David tentou se justificar. Eu contei pra todo mundo no dia de ação de graças. Pop cortou. Falei que eles destruíram a única foto que eu tinha da minha mãe e do meu pai juntos antes deles morrerem. Agora ela chorava. E vocês falaram pra eu parar de ficar brava com eles que eram só crianças brincando. Fiquei em choque. Como sempre estive fora do país a trabalho, a Pop nunca tinha me contado nada disso. É verdade isso? Perguntei, alto. Ninguém teve coragem de me encarar. Pop limpou o sangue do rosto. Então é isso. Fui eu que destruí os presentes deles. A mãe dos meninos ficou sem palavras. Aqueles presentes. Mas não foi só por isso, Pop interrompeu. O silêncio tomou conta da sala. Querida, então por que você fez isso? Perguntei. Ela apontou para nossa avó, sentada num canto de pijama de Natal, olhando pro nada, perdida na demência. Eles roubaram a vovó, pegaram $2.000 dela. Vi na cara dos meninos que pela primeira vez sentiram o peso do que tinham feito. O olhar do David ficou arregalado. Isso é impossível. Mas Pop se levantou encarando todo mundo. Na terça passada à noite, não consegui dormir. Ouvi passos no quarto da vovó às 2 da manhã. A sala ficou muda. Eu vi seus filhos pegando o cartão dela na bolsa. Pop falou pra mãe deles. Eles acharam a senha escrita no diário dela. Depois saíram de fininho. Eu segui os dois até o caixa eletrônico. Mentira! Um dos meninos reagiu. Tenho vídeo. Pop respondeu, tirando o celular do bolso. No vídeo, dava pra ver direitinho ele sacando dinheiro. Os meninos começaram a tremer de medo. David pegou o celular da avó e, ao checar o extrato, ficou branco. Filho, por quê? Ela deu esse dinheiro pra gente! Os meninos se desesperaram, tentando inventar alguma desculpa. Ela queria que fosse nosso. Nessa hora, Pop saiu correndo escada acima, abriu e fechou gavetas e voltou com uma carta. Na letra trêmula da vovó, estava escrito: Querida Pop, estou piorando. Tem dias que nem lembro do café da manhã, mas lembro dos $2.000 que guardei pra caridade de Natal. Quero que famílias pobres tenham presentes. Se eu esquecer, por favor, me lembre. Com amor, vovó. O pai, quase chorando, perguntou: Por que você não me contou, Pop? Contei sim, ela gritou. E você mandou eu parar de mentir. Tomou meu celular quando tentei mostrar o vídeo. Você me bateu quando fui procurar o dinheiro. Ele se encolheu, escondendo o rosto. A mãe só olhou pros filhos, chorando, deixando claro que eles iam se ver com as consequências. Então, às 3:30 da manhã, Pop continuou. Anunciei todos os melhores presentes dos meus primos pela internet. De graça. Por isso que sumiram. Ninguém nem teve tempo de perceber. Em minutos, já tinham vindo buscar tudo. Não fiquei com nada. A sala ficou em silêncio. Todo mundo em choque. Foi aí que os meninos reagiram. Tentaram arrancar o celular da Pop pra apagar o vídeo, mas ela foi mais rápida. Já fiz backup igual o tio me ensinou. Vocês não conseguem apagar mais, ela avisou. David, desesperado, segurou meu braço. Você é o tio preferido dela. Faz ela apagar o vídeo. A gente resolve isso em família. Olhei pra minha sobrinha de 7 anos, firme na frente de 2 moleques do dobro do tamanho dela.
Acho que ela já resolveu. Enquanto a esposa do Dave conferia a conta bancária, o mais velho disparou para a cozinha. Ouvimos barulho de gaveta. Ele voltou segurando aquela mesma faca de antes. Antes que alguém conseguisse impedir, correu para cima da Pop com a faca na mão. Pulei na frente e segurei o pulso dele bem na hora que ele alcançou a menina. A faca parou a centímetros do rosto dela quando torci o braço dele pro lado. Ele reagiu com mais força do que eu imaginava para um garoto de 15 anos. A gente se embolou, girando, enquanto o resto só olhava, paralisado. O irmão veio ajudar e me agarrou pelo outro braço. Soltei a mão, mas continuei torcendo o pulso do mais velho até ver os dedos dele afrouxarem. Quando a faca caiu, ele ainda tentou pegar com a outra mão. Foi aí que senti a lâmina cortar meu antebraço. Uma dor quente subiu, mas eu não podia largar. Consegui pegar o pulso dele com as duas mãos e dobrei para trás até ele gritar e soltar de vez. A faca bateu no chão com um barulho metálico. Dei um chute com toda a força e ela deslizou até sumir embaixo do fogão, onde ninguém alcançava. O sangue já escorria pela minha manga e pingava no chão. Empurrei o mais velho com tanta força que ele bateu na parede. Fiquei entre ele e a Pop, que ainda estava sentada, com aquele olhar desafiador. Nessa hora, a esposa do David gritou ao ver o sangue espalhado pelo chão. David continuou parado, estático, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ninguém vai chegar perto daquela faca, nem da Pop, avisei em voz alta para todo mundo ouvir. Os meninos respiravam fundo e me encaravam com ódio, andando de um lado para o outro feito bicho acuado, procurando outra brecha para atacar. O sangue ainda escorria do corte na sobrancelha da Pop, mas ela não chorava nem parecia sentir dor. Eu precisava tirar ela dali antes que aqueles dois inventassem outra. Fui recuando devagar até a porta do quintal. Girei a chave com uma mão só, sem tirar os olhos dos dois. Pop, leva a vovó lá pra cima, pro banheiro, e tranca a porta. Falei, firme, sem desgrudar o olhar dos meninos. Ela se levantou devagar e foi até a vovó, que estava sentada na cadeira, perdida, perguntando o que era aquela confusão toda, enquanto a Pop ajudava ela a levantar. Quando vi os garotos querendo subir a escada, me coloquei na frente deles. Vocês não vão chegar nem perto delas, avisei de novo. Pop foi guiando a vovó escada acima, degrau por degrau, e eu fiquei ali, bloqueando o caminho com o corpo. Meu braço latejava, sangrando, mas eu ainda conseguia me manter de pé. O mais velho abria e fechava as mãos, como se quisesse pegar alguma coisa para usar de arma, enquanto o irmão cochichava algo para ele que eu não conseguia entender. Assim que ouvi a porta do banheiro bater e a tranca girar lá em cima, peguei o celular com a mão boa. Os meninos viram e começaram a gritar ameaças, dizendo o que fariam quando tudo aquilo passasse. Ignorei, disquei 190 e finalmente vi o David saindo do choque. O telefone tocou uma vez e a atendente atendeu. Tem um menor que atacou uma criança de 7 anos com uma faca. Falei rápido. Várias lesões e suspeita de abuso financeiro contra a idosa. Precisamos de polícia e ambulância. David tentou tomar o telefone da minha mão, desesperado. Desliga, a gente resolve isso em família, ele implorou. Me desvencilhei dele e passei o endereço para a tia atendente, enquanto os meninos continuavam a andar de um lado para o outro, murmurando ameaças baixinho. As viaturas já estão a caminho, ela garantiu. Mantenha todos separados e em segurança. A esposa do David já estava com o celular na mão, tremendo, passando pelos extratos bancários. A cada nova tela, o rosto dela ficava mais pálido, vendo saques que nem sabia que tinham acontecido. O David insistia que não precisava chamar a polícia, que eu estava exagerando. Teu filho de 15 anos acabou de tentar esfaquear uma criança de 7. Joguei na cara dele. Acorda. De repente, o mais novo disparou correndo para a escada, dizendo que precisava apagar uma coisa no computador. Fui mais rápido, bloqueei ele com o corpo e ele caiu sentado no chão. O irmão tentou passar também, mas fiquei plantado no primeiro degrau. Ninguém vai chegar perto da Pop nem apagar nada, avisei mais uma vez. Os dois tentaram me empurrar juntos, mas eu tinha mais peso que eles. A polícia já está chegando e todas as provas estão salvas, anunciei alto. Os meninos se entreolharam apavorados e começaram a cochichar sobre os celulares deles. Sentem aí e fiquem quietos, mandei. A esposa do David já chorava, mostrando para ele os extratos na tela. Milhares de reais tinham sumido nas últimas semanas. Lá de cima, a voz miúda da Pop atravessou a porta dizendo que o vídeo estava salvo em 3 lugares diferentes, igual eu tinha ensinado. Ela estava ali, sangrando, com aquele sorrisinho de canto, enquanto os primos berravam pelos presentes destruídos. Algo me dizia que ela tinha planejado tudo daquela manhã, desde a hora até a carta deixada lá no quarto. Um alívio enorme me tomou ao saber que as provas estavam seguras. Ainda dava para ouvir a vovó perguntando pela bolsa e por que estavam no banheiro. O som das sirenes foi aumentando lá fora. Quem estava de olho na sala ficou nervoso, ajeitando roupa, guardando o celular, tentando parecer normal. David passava a mão no cabelo sem parar,
reclamando que tinha perdido o controle da situação. A porta da frente abriu de repente, batendo na parede, e 2 policiais entraram já com a mão nas armas. Levantei meu braço bom, pressionando o ferido com a outra mão. Eu que liguei, avisei. Tem uma faca embaixo do fogão. O primeiro policial, um homem grande, grisalho, com cara de quem já viu de tudo, usava um crachá escrito Mercier. Ele olhou para o sangue na minha camisa e para a bagunça na casa. Depois fez sinal para o parceiro. O policial mais novo foi direto nos meninos enquanto Mercier veio até mim. Me conta rápido o que aconteceu, pediu. Apontei para o mais velho e depois para a Pop, que ainda estava lá em cima com a vovó. Ele atacou minha sobrinha com uma faca depois que ela contou que estavam roubando nossa avó, que tem demência. Vi o maxilar do Mercier travando enquanto eu explicava sobre o dinheiro roubado, presentes destruídos, anos de bullying que ninguém quis enxergar. O sangue já encharcava a toalha no meu braço e pingava no chão. O policial mais novo ficou entre os meninos e o resto da família, e Mercier já pegava o rádio. Davi tentou chegar perto, mas parou quando Mercier levantou a mão. Senhor, por favor, fique onde está até a gente garantir a segurança aqui. Mercier olhou para o parceiro e, com firmeza, apontou para o mais velho. Algeme ele, por segurança de todo mundo. O garoto começou a berrar que era injusto, mas já estava com os braços presos para trás. O metal fechou e, de repente, ele parecia o que era, um criminoso. O mais novo chorava, recuando até a porta, mas o policial mandou ele sentar nos degraus da frente, sob supervisão. O rosto do David ficou vermelho, e ele quis discutir por causa das algemas. Procedimento padrão quando tem arma envolvida, Mercier respondeu, sem nem olhar na cara dele. Fui até a escada e chamei a Pop para descer com a vovó. As duas apareceram lá no alto, com a Pop segurando firme a mão da avó e ajudando ela a descer cada degrau. O rosto do Mercier mudou na hora ao ver os machucados da menina. O corte acima do olho ainda sangrava, e o rosto já começava a ficar roxo. Ele pegou o rádio e pediu os paramédicos, enquanto a Pop continuava ali, agarrada na vovó. Querida, você se sente segura para me mostrar aquele vídeo? Mercier perguntou gentil. Pop tirou o celular sem hesitar e mostrou o vídeo, que mostrava os meninos no caixa eletrônico de madrugada, sacando dinheiro várias vezes. A esposa do David só chorava mais a cada movimentação que aparecia. Mercier assistiu tudo, depois lançou um olhar de desprezo para os meninos. As luzes vermelhas e azuis já iluminavam as janelas quando a ambulância chegou. 2 socorristas entraram às pressas, cada um carregando sua bolsa, e vieram direto para cima de mim. Tiraram a toalha cheia de sangue e avaliaram o corte enquanto eu tentava não demonstrar dor. Isso aqui precisa de uma boa limpeza, mas não vai precisar de pontos, avaliou um deles enquanto o outro já separava os curativos. Limparam com um antisséptico que queimava feito brasa e depois enrolaram meu braço bem firme com gaze branca. Logo depois foram atender a Pop, que mal se mexeu enquanto examinavam o corte perto do olho dela. Esse machucado precisa ser tratado direitinho no hospital, disse a paramédica. E é melhor fazermos um raio-x nesses hematomas para garantir que está tudo certo. A minha avó continuava perguntando por que todo mundo estava machucado, tentando tocar o rosto da Pop. Eu fiz alguma coisa de errado? Ela repetia, angustiada. O Mercier me lançou um olhar e apontou para a cozinha. Precisamos guardar aquela faca em segurança. Ele me passou uma pinça do kit de evidências e abriu um saco plástico transparente. Me abaixei e, com a pinça, alcancei debaixo do fogão. A faca estava exatamente onde eu tinha chutado. Puxei com cuidado, sem encostar nela. Mercier lacrou o saco e escreveu em cima com uma caneta, enquanto a câmera no uniforme dele registrava tudo. Pela janela, pude ver o menino mais velho sentado no banco de trás da viatura, finalmente parecendo assustado, não mais bravo. Mercier pegou um gravador e colocou na mesa de centro. Preciso ouvir os depoimentos oficiais, começando por você, já que vai para o hospital. Me sentei e contei tudo, desde o barulho do vidro quebrando até o momento do ataque com a faca. O David tentava me interromper, dizendo que não era para tanto, mas Mercier cortou. O senhor vai falar na sua vez. Quando ele perguntou sobre outros casos, senti o estômago gelar. Lembrei de todas as vezes que a Pop tentou contar pra gente sobre brinquedos quebrados, objetos sumidos e pegadinhas cruéis. Ela falou para todo mundo no dia de ação de graças da foto dos pais que os meninos queimaram. Ela pediu ajuda, mas todo mundo fingiu que não era com a gente. O David ficou desconfortável quando Mercier perguntou por que nada disso foi denunciado. Criança faz essas coisas, murmurou o Dave, mas nem ele parecia acreditar. Mercier olhou firme para ele. A situação é grave. Lesão com arma branca, abuso financeiro de idoso, denúncias recorrentes de maus tratos. David ainda tentou insistir que eram só crianças, mas Mercier foi direto. Aqui, roubo de idoso é coisa séria, e isso obriga a notificação ao Conselho Tutelar e a proteção ao idoso. Antes que alguém respondesse, a vovó saiu do banheiro e foi pro corredor. Cadê minha bolsa? Perguntou. Preciso doar dinheiro para as famílias carentes nesse Natal. O jeito inocente e confuso com que ela falou fez a esposa do David esconder o rosto de vergonha. Até o próprio David não conseguiu encarar a mãe. Alguém pegou o meu dinheiro,
disse a vovó triste. Eu estava guardando para caridade. Mercier pediu os extratos bancários para a esposa do David, que mostrou no celular com as mãos tremendo. Cada saque batia certinho com o horário dos vídeos da Pop. $2.000 em retiradas de 500, tudo em 4 noites. Quando os pais perceberam que os próprios filhos tinham feito isso, o choque foi nítido. Mercier recolheu os papéis e perguntou se eu queria prestar queixa e pedir proteção para Pop. Falei que sim, na hora. David me segurou pelo braço e começou a implorar para eu não fazer isso, dizendo que os meninos só tinham cometido um erro, eram apenas crianças e podiam perder o futuro. Olhei bem nos olhos dele, lembrando que o filho dele quase matou minha sobrinha com uma faca. Era uma decisão pesada, mas não hesitei. Mercier começou a preencher a papelada enquanto David mal conseguia parar de tremer. Os socorristas examinaram os ferimentos da Pop e avisaram que ela precisaria de pontos no hospital. Também avisaram que tudo deveria ser registrado, porque agora era caso de polícia. Falei que iria junto com ela. A esposa do David pediu para ir também, mas recusei. Depois de tantos anos defendendo aqueles meninos enquanto machucavam a Pop, não dava. Pop segurou minha mão enquanto íamos para a ambulância e pela primeira vez naquele dia, ela realmente se permitiu se apoiar em alguém. O começo do trajeto foi em silêncio, mas logo Pop começou a contar como tinha feito tudo. Disse que acordou às 3:30 da manhã e anunciou todos os presentes caros na internet de graça, usando aplicativos de venda e escrevendo "Quem chegar primeiro, leva" nas descrições. Em poucos minutos, começaram a aparecer pessoas pegando tudo. Ela falava com firmeza, mas as mãos tremiam. A adrenalina estava passando. No hospital, a enfermeira da triagem olhou para Pop e já marcou como caso suspeito de abuso. Nos levou direto a um quarto e começou a fotografar todos os hematomas e arranhões. Fez perguntas delicadas sobre o que aconteceu. Pop respondeu certinho, mas dava para ver que ela estava esgotada. A doutora Jules Madison entrou para dar os pontos na sobrancelha dela e ficou conversando baixinho sobre o gato, sobre filme, qualquer coisa para distrair. Foi cuidadosa, paciente, sempre pedindo permissão antes de cada passo. Segurei forte a mão da Pop enquanto ela levava 5 pontos, morrendo de orgulho da coragem dela. Logo depois, a assistente social apareceu dizendo que teria que acionar o conselho tutelar, porque era o protocolo em casos de ferimentos desse tipo em criança, e que isso inclusive ajudaria no acesso às medidas protetivas e serviços. Concordei na hora, porque a gente precisava de toda a documentação possível. Meu celular vibrou com uma mensagem do Mercier. Ele explicou que a faca foi registrada como prova e os 2 meninos estavam sendo processados na delegacia de menores. O mais velho podia ser detido, já que usou a faca, e o mais novo talvez fosse liberado para algum parente, já que o David estava sendo interrogado. Ler aquilo fez tudo pesar ainda mais. Finalmente, aqueles meninos iam ter que arcar com as consequências. Avisei meu chefe, que mora fora, que ia precisar de licença de emergência e só disse que era por segurança da minha sobrinha e questões legais. Sabia que, por causa do fuso, a resposta ia demorar. Era mais um estresse para lidar. Enquanto esperávamos a papelada, o David me mandou mensagem particular dizendo que ainda dava tempo de consertar se eu não ajudasse na denúncia, alegando que os meninos já tinham aprendido e ninguém precisava destruir a vida deles por causa disso. Aquilo me deixou indignada. É impressionante como ele não conseguia enxergar a gravidade do que aconteceu. O filho dele tentou esfaquear uma menina de 7 anos. Eu tirei print da mensagem e não respondi, porque sabia que isso poderia ser visto como tentativa de influenciar uma testemunha ou algo assim. Enquanto aguardava a alta, fiquei vendo de novo o vídeo do caixa eletrônico da Pop no celular dela. Ver aqueles 2 meninos roubando a própria avó me embrulhou o estômago. Eles sabiam que ela tinha demência, mesmo assim aproveitaram da situação. Salvei o vídeo em 3 serviços de nuvem diferentes. Finalmente, alguém fazendo o certo para resguardar uma prova. 3 backups em nuvem na sala de espera do pronto-socorro é o auge da vida adulta responsável. Bem diferente de certos pais que ainda acham que resolvem tudo com uma mensagem, como se fosse multa de trânsito e não tentativa de homicídio. Depois mandei o vídeo para meu e-mail pessoal e enviei uma cópia para um amigo de confiança fora do país, só para garantir caso acontecesse algo com o celular da Pop. A enfermeira voltou com mais papelada e avisou que ainda íamos esperar pelo menos mais 1 hora. A Pop já estava quase dormindo na cama do hospital. Finalmente tudo estava caindo sobre ela. Eu fiquei ali sentado, olhando ela dormir e pensando no que viria pela frente. Agora tínhamos boletim de ocorrência e prontuário médico. Os meninos estavam sob custódia, mas eu sabia que aquilo era só o começo de um processo que ia longe. O David e a mulher dele provavelmente iam contratar advogado e tentar abafar tudo. Mas dessa vez, eu não ia deixar que varressem para debaixo do tapete. A Pop merecia justiça depois de tudo que passou. Meu celular vibrou de novo, mais uma mensagem do David. Dessa vez, ele ameaçou contar para o meu chefe sobre meu suposto comportamento instável se eu não retirasse as acusações.
Tirei print dessa mensagem também e finalmente bloqueei o número dele. Logo depois, a assistente social voltou acompanhada de uma defensora das vítimas, que explicou o que ia acontecer dali pra frente. Datas de audiência, processo de guarda, apoio psicológico. Era muita coisa para assimilar, mas pelo menos a gente não estava mais sozinho. A Poppy acordou enquanto explicavam tudo e prestou atenção em cada detalhe. Mesmo tão pequena, ela entendia a gravidade do momento. Perguntou se os meninos iam ser presos, e a defensora explicou que a detenção de menores funcionava diferente, mas que eles iam responder pelo que fizeram sim. No meio da explicação, meu telefone começou a vibrar de novo. Era o setor de fraudes do banco retornando sobre o dinheiro roubado da vovó. A atendente explicou que precisariam de intimação oficial para liberar as imagens das câmeras e os extratos. Mesmo com provas claras do roubo, falou que recuperar o dinheiro era praticamente impossível porque a senha estava correta e, para o banco, a transação era considerada autorizada. Aquilo deu uma vontade enorme de socar a parede, mas só agradeci e desliguei. Uns 20 minutos depois, entrou uma mulher de roupa social no quarto do hospital. Se apresentou como Ginny Abernethy, do Conselho Tutelar, dizendo que precisava conversar com a Poppy a sós, como mandava o protocolo. Tive que esperar no corredor por 40 minutos enquanto ela conversava com minha sobrinha. Pelo vão da porta, eu ouvia a voz baixinha da Poppy contando anos de sofrimento que eu nunca soube. Ela falou dos meninos quebrando as coisas dela de propósito, batendo nela quando não tinha adulto por perto, trancando em armário, tirando comida. Cada palavra era um soco no estômago, pensando que eu estava fora do país enquanto tudo acontecia. Quando Ginny saiu, perguntou sobre minha moradia e se eu poderia ficar com a Poppy por enquanto. Expliquei que meu trabalho exige viagem constante, mas na hora garanti que ficaria com ela, independentemente das dificuldades. Ela disse que iam ter que vistoriar meu apartamento, mas que diante de tudo, manter a Poppy com a família era melhor que colocá-la em abrigo. Pegou o celular e ligou para o David ali mesmo, no corredor. E eu conseguia ouvir ele gritando, querendo saber por que o conselho tutelar estava se metendo em assunto de família. Ginny manteve a calma e explicou que era obrigatório quando uma criança sofre agressão com arma e que um plano de segurança seria implantado imediatamente. Os meninos não poderiam chegar perto da Poppy. David seguiu discutindo, mas Ginny repetia as regras sem perder a compostura. Dava pra ver que ela estava acostumada a lidar com pais furiosos. Enquanto ela ainda falava no telefone, Jules Madison voltou, trazendo uma pasta grossa de documentos. Ela tinha registrado cada corte e hematoma da Poppy para o processo do Conselho Tutelar e para qualquer futura audiência. Tirou mais fotos com uma câmera especial, mediu cada lesão com uma régua e preencheu tudo nos formulários oficiais com termos médicos. Jules me disse baixinho que já viu muitos casos em que ninguém defendia a criança e ficou feliz que dessa vez alguém estava protegendo a Poppy. Depois que Jules saiu, Ginny avisou que estava emitindo uma ordem verbal de afastamento, válida imediatamente. Os meninos não podiam chegar perto da Poppy até a audiência formal. Se desobedecessem, iam direto para a unidade juvenil. Fiquei aliviado, sabendo que a Poppy estava protegida de verdade. Lembrei da carta da vovó sobre o dinheiro da doação. Tirei do bolso e Ginny tirou foto para anexar ao processo. Disse que abuso financeiro de idoso junto com agressão infantil tornava o caso muito sério e que não seria arquivado. A carta da vovó, provando sua vontade sobre o dinheiro, seria prova importante. Meu celular tocou de novo. Era a esposa do David chorando tanto que mal dava para entender o que ela dizia. Admitiu que sabia que os meninos estavam piorando, mas não queria acreditar que seriam capazes de machucar a própria família. Depois que saímos, ela achou mais provas nos celulares deles. Mensagens em que se gabavam de fazer a Poppy chorar, vídeos destruindo as coisas dela e rindo, buscas sobre como machucar alguém sem deixar marcas. A confissão dela veio tarde demais, mas pedi para entregar tudo à polícia assim mesmo. Enquanto falava com ela, recebi mensagem do Mercier. O caso tinha deixado de ser só furto, e agora incluía a acusação de abuso contra idoso, que tem pena mínima obrigatória, mesmo para adolescente. O promotor estava levando a sério porque eram duas vítimas vulneráveis. Pela primeira vez, os meninos iam enfrentar consequências reais. Finalmente recebemos alta perto do meio-dia, com orientações sobre os curativos e várias cópias de toda a documentação médica. A enfermeira me ensinou direitinho como trocar os curativos da Poppy e quais sinais de infecção eu devia ficar de olho. Assim que saímos do hospital, ela apagou no banco de trás do carro em menos de 2 minutos, completamente esgotada com tudo o que tinha acontecido. Fui dirigindo devagar, o tempo todo olhando pelos retrovisores, meio paranoica de estar sendo seguida, mesmo sabendo que os meninos ainda estavam na delegacia. Meu apartamento não tinha nada de preparado para receber criança, mas eu ia dar um jeito. Levei a Poppy no colo sem acordar e coloquei ela na minha cama. Ela ficou tão pequenininha, cheia de curativos. Sentei na cadeira ao lado, os papéis todos espalhados no meu colo. Formulários de guarda, datas de audiência,
encaminhamentos para psicólogo. A defensora me entregou uma pasta grossa cheia de contatos e recursos. Era tudo assustador, mas pelo menos agora, a Poppy estava segura. Depois de cerca de 1 hora, ela acordou perguntando onde a gente estava. Expliquei que era meu apartamento e que ela ia ficar ali por um tempo. Ela quis saber se os meninos podiam encontrar a gente e eu prometi que eles não iam chegar perto. A Ginny deixou bem claro com a ordem de restrição, eu disse. No dia seguinte, liguei para o telefone da audiência que a Ginny tinha passado e descobri que era dali a 3 dias. Esses dias foram de adaptação. Tirei minhas coisas do caminho para dar espaço para Poppy, tentei distraí-la, ajudei ela a se sentir em casa. O fórum estava lotado quando chegamos e esperamos quase 2 horas até chamarem nosso caso. O juiz analisou tudo que a Ginny levou. O vídeo do celular da Poppy, as fotos dos machucados, os extratos bancários mostrando o dinheiro roubado. Ordenou que os meninos ficassem completamente afastados da Poppy, sem contato nenhum, nem por terceiros. Também determinou que eles ficassem com a tia enquanto o conselho tutelar investigava a casa. O David ficou lá, de cabeça baixa, enquanto a esposa enxugava lágrimas o tempo todo. Depois da audiência, recebi uma ligação da triagem de menores contando o que tinha acontecido. O mais velho não soltava uma palavra, só encarava todo mundo com ódio. O mais novo caiu no choro e acabou confessando tudo que tinham feito com a Poppy e com outras crianças da escola. O agente disse que estavam avaliando programas de reabilitação caso mostrassem algum arrependimento e vontade de mudar. Naquela tarde, fui com a Poppy comprar um cofre para guardar todos os documentos e provas dela. Gastei mais do que queria, mas depois do que passamos, precisava garantir que estava tudo seguro. Ela mesma escolheu a combinação, usando números importantes para ela: a data da morte dos pais e o aniversário da mãe. Comecei a ligar para a lista de terapeutas que a Ginny deixou, mas todos tinham fila de espera de 6 semanas ou mais. Até que, finalmente, um consultório avisou que tinha uma psicóloga de crise que podia atender a Poppy logo. 2 sessões para ajudar com o trauma imediato. Marquei na hora, sabendo que não ia ser suficiente para tudo o que ela passou, mas já era alguma coisa. Uns 5 dias depois do Natal, acordei e percebi que a vovó não estava em casa. Precisei deixar a Poppy com a vizinha e sair dirigindo para procurar. Achei a vovó num ponto de ônibus, a quase 5 quilômetros, tentando ir para a igreja doar dinheiro para famílias carentes, mesmo sem ter nada para doar. O estresse de tudo só piorava a confusão dela e, de início, nem me reconheceu. Passei horas pesquisando casas de repouso especializadas em memória, mas todas tinham fila de meses e custavam uma fortuna, impossível pra gente pagar. O Davi devia ajudar nisso, mas agora estava atolado com as contas do advogado dos meninos. A vovó precisava de ajuda profissional, mas não tinha de onde tirar dinheiro. 2 semanas depois, veio a audiência preliminar dos meninos. O promotor sugeriu um programa de reabilitação. Eles teriam que devolver o dinheiro roubado, fazer terapia e prestar serviço comunitário. Se cumprissem direitinho, não teriam ficha criminal. Por dentro, eu queria que a punição fosse pior, mas sabia que a Poppy precisava mais de paz do que de vingança. O promotor explicou o problema da restituição. Eles já tinham torrado todo o dinheiro naqueles presentes caros que a Poppy distribuiu de graça no Natal. A Ginny aparece e, de repente, todo mundo começa a seguir o protocolo. A esposa do David achar aquelas buscas no celular justo naquela hora é coincidência demais para quem jurava que não sabia de nada. Curioso o banco exigir o PIN certo para considerar roubo, mesmo sendo uma senhora idosa e confusa. Não tinha como recuperar o dinheiro, e os meninos também não tinham como pagar. O promotor sugeriu que arrumassem empregos de meio período e fossem devolvendo aos poucos durante o ano. Aceitei, mas só se as medidas protetivas continuassem valendo e a segurança da Poppy fosse prioridade. O juiz concordou e ainda obrigou os meninos a fazerem terapia por pelo menos 6 meses. Parecia pouco, mas meu foco era ajudar a Poppy a se recuperar, não castigar os meninos. Na mesma semana, resolvi minha situação no trabalho. Entreguei toda a papelada do conselho tutelar e do tribunal. Pedi licença. Ganhei 1 mês sem salário. Um alívio por poder cuidar da Poppy. Um desespero pelas economias acabando com 2 pessoas para sustentar. Mesmo assim, aceitei. As semanas seguintes foram de adaptação. A Poppy fez as 2 sessões de crise que ajudaram um pouco. A psicóloga ensinou uns exercícios de respiração para ela controlar os pesadelos com os meninos. Eu ligava todo dia para a lista de espera da terapia, torcendo por uma desistência. Enquanto isso, o David e a esposa lidavam com os próprios problemas. O conselho tutelar ainda investigava. Eles faziam curso de pais e recebiam visitas em casa. Os meninos ficaram com a irmã do David, que me ligou uma vez para reclamar do comportamento deles. Falei que esse problema não era mais meu. A vovó teve mais 2 episódios de sair sozinha naquele mês.
Numa, a polícia achou ela tentando ir a pé para a casa antiga de 40 anos atrás. Noutra, estava no supermercado enchendo o carrinho com qualquer coisa, achando que estava comprando para a campanha da igreja. Ficava cada vez mais óbvio que ela não podia continuar em casa, mas a verdade é que ainda não tínhamos dinheiro suficiente para pagar um lugar decente. O programa de reabilitação dos meninos começou em fevereiro. Toda semana, eles tinham que aparecer diante do agente de condicional e mostrar algum comprovante de que estavam atrás de emprego. O mais velho até arrumou um serviço num fast food, mas acabou sendo mandado embora depois de 3 dias, porque bateu boca com o gerente. O mais novo durou um pouco mais. Ficou 2 semanas num supermercado antes de pedir para sair. O agente avisou direto. Se não mantivessem os empregos, o caso deles ia pra frente de verdade, sem mais conversa. Aí o David recebeu uma ordem judicial para fazer um curso de paternidade e controle de raiva. Tudo na mesma semana. Ele me ligou resmungando, dizendo que era um absurdo ter que dirigir 40 minutos para ir e voltar do único curso liberado por ali. Depois, a esposa dele me contou que, já na primeira aula, ele chegou atrasado uns 20 minutos e ficou lá no fundo de braços cruzados, todo fechado. O instrutor não teve dúvida. Mandou ele sentar na frente depois que pegou o celular para mexer durante a aula. Pelo menos ele foi, né? As sessões de controle de raiva eram piores ainda. 2 vezes por semana, R$ 200 cada uma. Ele tentou dar um migué, disse que não tinha dinheiro, mas o juiz foi direto. Se tá tão apertado assim, vende o barco. Passaram-se 2 semanas desse turbilhão e a orientadora da escola ligou querendo marcar um encontro com a Pop. Ela tinha um jeito tão calmo de conversar que foi a primeira pessoa que realmente fez a Pop se abrir. Ao invés de pressionar para perdoar, como a terapeuta anterior tentou, ela focou no que era possível. Será que a Pop conseguiria voltar a comer na cantina? Ela se sentiria segura se os meninos estivessem no corredor? As duas montaram juntas uma lista de coisas que poderiam ajudar a Pop a se sentir pronta para voltar, sem pressa, sem aquela cobrança para resolver tudo ou fazer as pazes. Só passos práticos, tipo contar com um grupo de amigas e saber que podia me ligar a qualquer hora. Depois desse papo, a Pop parecia mais leve, como se finalmente tivesse sido entendida. Na semana seguinte, a Jeannie apareceu lá em casa para conversarmos sobre o que vinha pela frente. Sentamos à mesa da cozinha, rodeadas de papéis, preenchendo todos os formulários de guarda familiar possíveis. Ela explicou que existem programas que ajudam financeiramente quem vira responsável legal e que eu receberia do Estado R$ 600 por mês para cobrir as despesas da Pop, além de uma força extra para pagar a terapia. Combinamos de conversar de novo em 1 mês quando, quem sabe, as coisas estivessem um pouco mais calmas. A ideia de criar a Pop em tempo integral parecia enorme, assustava, mas no fundo era o único caminho lógico. Ela comentou que os pais dos meninos provavelmente iam contestar, mas que o tribunal ia dar prioridade ao que fosse melhor para a Pop, não ao que a família queria. 3 dias depois, a esposa do David me mandou uma mensagem com a foto de um recibo. Os meninos tinham feito o primeiro pagamento do dinheiro que pegaram da vovó. R$ 50 do salário do mais velho no McDonald's e 20 do mais novo que estava entregando o jornal. Ela queria que eu visse que eles estavam pagando pelo que fizeram, aprendendo a consertar o erro. Guardei a foto, mas não respondi. Do jeito que vai, levaria anos para pagarem os R$ 2.000 inteiros, mas pelo menos era um começo. O tribunal decidiu que metade de tudo que eles ganhassem seria para pagar a vovó. Naquela noite, sentei no sofá com a Pop dormindo ao meu lado, a cabeça dela encostada no meu ombro. Peguei um caderno e comecei a anotar o que eu realmente conseguia controlar no meio de tanta bagunça. Manter a Pop segura, não perder nenhuma consulta e simplesmente viver um dia de cada vez. A família estava toda desestruturada, o dinheiro apertado e nada se resolvia de forma fácil ou perfeita. Mas a Pop estava ali, respirando tranquila no meu braço, finalmente dormindo de verdade depois de semanas. Isso precisava ser suficiente por enquanto.